E lembram, isso aqui é fundamental para o nosso trabalho. Num determinado momento, a criatura tinha um caminho que o seu íntimo determinava. Em um determinado instante da caminhada, aconteceu algo que o desviou daquele caminho. Então, a dor, o sofrimento, é resultado desse descaminho. E a cura, ela tem que ser o descaminho, eu tenho que descaminhar. Eu tenho que fazer o movimento inverso para isso. Eu tenho que reconhecer todo esse processo. Então a gente vai perceber isso, né? A medicina, ela também se tornou uma indústria. As pessoas precisam manter-se doentes. A doença dá lucro. Então a doença ainda não era enxergada como um elemento de transformação. E a maioria de nós ainda não entende a doença como uma oportunidade de crescimento, de superação. A maioria de nós entende a doença como uma coisa errada, como um sofrimento e algo que tem que ser eliminado o mais rápido possível. Qualquer coisa que tire minha saúde não preste e tem que ser jogada fora. Eu não paro. Já estou começando a fazer essa mudança. Eu não paro para entender o recado da doença. O que eu posso modificar com isso? Se nós considerarmos que existe uma espécie, vamos chamar de uma escada, onde cada degrau representa um nível de desequilíbrio, um nível patológico, e que existe uma hierarquia, e que uma coisa conduz a outra. E ao se chegar numa instância, a anterior não foi eliminada. Muito pelo contrário, ela foi acrescida. Nós estamos falando, por mais que a gente veja aqui um movimento de sofrimento, a gente precisa enxergar na inteligência vital um movimento de preservação da vida, de manutenção da existência. Ainda que seja uma vida sofrida, ela precisa ser mantida. Então, só para a gente recapitular algumas ideias para chegar nessa informação, para refletirmos sobre isso aqui. É muito importante, sobre coisas que a gente já vem falando ao longo do curso. Nós estamos diante da existência, lidando com influências, lidando com agressões, que nós chamamos nojas. A criatura, ela está o tempo inteiro recebendo informações. O tempo inteiro ela está sendo bombardeada com essas informações. Essas informações nós vamos considerar como sendo noxas. Noxa é todo o elemento com o qual a criatura tem acesso. O ar-condicionado é uma noxa, a luminosidade do ambiente, o calor, o frio, uma pedra que eu tropeço, uma decepção é uma noxa, uma tristeza, uma vergonha. Exatamente. São elementos. Quantas noxas existem ao nosso redor? Infinitas. A dor de estômago é resultado de uma noxa. Pimenta é uma noxa. Qualquer. Emocional, uma tristeza, uma decepção, uma mágoa, uma ofensa. O medo é resultado da noxa. Ah, é? É. Eu estou com medo do quê? O que me dá o medo é a noxa. Se for uma coisa concreta ou não. Noxa é uma coisa que traz o estado. Qualquer coisa que venha provocar uma condição. Um gatilho.
um gatilho. Qualquer coisa é noxa. Isso vocês não podem esquecer jamais. Noxas são as informações, as influências, as agressões, as cobranças, as pressões, as limitações. Tudo isso vai desencadear alguma coisa. Existem níveis de defesa. A gente, quando estudar miasmas, nós vamos conhecer os chamados níveis miasmáticos. E nós temos, eu vou agora só adiantar, os 3 básicos. Se chama psora, psicose e luedismo. Esses elementos, eles causam muita confusão na mente dos homeopatas. Eles causam muitos conflitos na mente dos homeopatas. E nós aqui estamos passando para vocês a seguinte informação. Os níveis miasmáticos são condições existenciais na qual a criatura está inserida e dentro dessa condição existem níveis de proteção e defesa contra as noxas. Então eu chego para você, Carla, e digo: você é muito chata. Você recebeu essa informação. Essa informação é uma noxa. Você é muito chata. Pá. Aí vamos trabalhar a Carla. Pá. O Milton deve estar com algum problema. No fundo ele é um cara legal. Ele deve estar com algum problema, então eu não vou considerar, levando em conta o nosso histórico de relacionamento, eu vou considerar que isso é apenas um momento, não é pessoal, ele está em desequilíbrio e eu não vou dar a menor bola para isso. Ponto. Não me afetei. A noxa veio, não causou nenhum incômodo. Mas, nossa, esforço tanto, participo, dou dicas, colaboro com o lado dele, e ele ainda vem me chamar de chata. Não, é injustiça. Poxa vida, sacanagem. Ela absorveu a noxa. Inicia-se aqui o processo patológico. Inicia-se aqui todo o processo patológico. Eu acolhi a informação, eu a retive. No início, eu estou entrando no primeiro nível de defesa, sólido. A tendência natural é que a inteligência vital elimine aquela noxa, elimine aquela condição em que eu fiquei após receber a informação. Eu construí um estado de espírito, tudo bem? Esse estado de espírito, ele está acontecendo no meu campo emocional e no meu campo mental. Porém, ele construiu um desequilíbrio e ele precisa ser eliminado. Ele precisa ser eliminado do meu campo energético vibratório, do meu campo existencial. É uma tensão mental, é uma tensão emocional. Como é que isso vai ser dissipado? A nível mental? A nível emocional? Não. Tudo se elimina através do corpo. Tudo, absolutamente tudo. Todos os desequilíbrios mentais e emocionais e espirituais, eles só se eliminam através do corpo. Obrigatoriamente, necessariamente. Por isso, esse é um dos motivos da nossa existência. Porque se eu tenho alguma questão espiritual que pode ser trabalhada a nível espiritual, por que idiotice eu estaria aqui na Terra, encarnado? Compreende o raciocínio? Não tem sentido imaginar uma existência que não tenha uma utilidade maior. Se eu estou lá no espiritual, eu resolvi, poxa, eu entendi, eu estou no nível espiritual, eu resolvi, mas eu resolvi não quer dizer que eu eliminei as toxinas que eu criei e se instalaram na minha alma. Ela precisa ser eliminada. É o mata-borrão que o nosso corpo representa. Aí eu venho para a matéria, para jogar fora todo o desequilíbrio que
que foi criado. Tudo bem? Quando eu elimino, poxa vida, que chato, eu fiquei chateado, o cara me chamou de chato, eu estou prestativa. Nesse primeiro momento, a inteligência vital ela é ativada e vai pegar aquele sentimento que foi transformado em toxina e vai eliminar através de uma diarreia, através de um vômito, através do xixi, através da transpiração. Com essa eliminação eu resolvi, tudo bem, beleza. Só que eu comecei a eliminar um vômito, uma diarreia, e aí eu tomei um medicamento para cortar isso. Ou aquilo foi tão forte que o vômito e a diarreia não conseguiram eliminar. Ainda tem muita toxina girando no meu mental e no meu emocional. Aí é ativado o segundo nível de defesa, que é o nível psicose, psicótico. Imaginem no primeiro nível a seguinte situação. A janela está aberta e entra um redemoinho de terra. E suja tudo de poeira. O primeiro nível de defesa, eu limpar a poeira, vir com a vassoura e tirar da sala. Tudo bem? Eu limpei. Imagine a situação, eu não tenho como tirar da sala. Fechou a sala. Eu vou deixar essa poeira solta? Não, eu vou juntar um canto para ela. Então eu junto toda ela e ponho num canto. O nível psicótico, ele guarda as coisas. Verrugas, miomas, pólipos, tumores. No câncer tem o próprio cancerinismo lá na frente. Mas você entendeu o segundo nível? O primeiro nível eu tentei eliminar. Coloquei para fora. Um acne, um cravo, uma sarna, alguma coisa na minha pele esfarelou. Estou eliminando. Aquele movimento foi bloqueado. Aquele movimento de eliminação foi bloqueado. Então, mas existe um desequilíbrio no meu ser. Esse desequilíbrio, então, é trabalhado na segunda instância, nível psicótico. Ele é juntado não a minha raiva, não a minha mágoa, não a minha culpa, mas a mágoa, a culpa, o medo, eles causaram um desequilíbrio que promoveu a existência de toxinas, que são concretizadas, porque elas precisam ser eliminadas através da concretude da matéria. Dá para entender esse raciocínio? Então, só que o meu mecanismo primeiro de eliminação está bloqueado. Eu usei uma pomada que evita que eu tenha aquelas coceiras. A pomada aliviou, então aquilo entrou para o segundo nível, psicótico. Junta tudo numa verruga, junta tudo num pólipo, junta tudo num mioma, junta tudo num tumor e bota ali no cantinho e deixa lá. Resolveu o problema? Não, mas pelo menos não está espalhado. Isso é defesa, isso é sistema de defesa. Se a agressão continua a chateação, continua 3 dias depois, uma semana depois, continua remoendo. A toxina criada é tão grande que já não cabe mais naquela verruga. Ela precisa ser eliminada. Então, ela é localizada num determinado órgão, por exemplo, as mucosas do estômago, ela é concentrada aqui e ao redor dessa estrutura criada, começa a se corroer, começa a se ferir, a ulcerar, a destruir, porque ao mesmo tempo que vai elimina-se a pele, elimina-se a mucosa, elimina-se parte do órgão, mas também elimina-se aquele elemento concentrado, joga fora, através da hemorragia, através dos corrimentos. O organismo sabe o que faz parte de si. Teoricamente, nós deveríamos ter consciência sobre os nossos pensamentos, nós deveríamos saber de nós, mas nós não sabemos. Então, o organismo identifica todas as células, todos os organismos que fazem parte ou que têm uma relação direta com o seu equilíbrio. Por exemplo, nós temos um grupo de vermes no nosso corpo. Eles fazem parte da nossa flora e eles estão aqui. E eles são reconhecidos pelo organismo, pela inteligência, como parte. Tudo bem?
Quando um elemento estranho, um corpo, uma vida estranha, entra no corpo, imediatamente ele é localizado. Soa um alarme. Um corpo estranho, uma vida estranha, um biótipo estranho. E o corpo faz o quê? Aumenta a temperatura, imediatamente, febre. Por quê? Porque todo aquele corpo, todo aquele elemento que faz parte do organismo, vai resistir tranquilamente ao aumento de temperatura. E os corpos estranhos serão eliminados, serão mortos. Então, a febre vem indicando que o sistema de defesa entrou em ação para eliminar os corpos estranhos. Mas ele não tem nada. Que corpo estranho? Está no coração, nos sentimentos, está na mente da criatura. Corpo estranho não é só célula, vírus, bactérias. Eu tenho bactérias astrais, eu tenho formas, pensamentos. Eu tenho sentimentos. Nossa, ele me chamou de chata. Eu posso até ficar febril por conta disso. Porque o sistema de defesa entendeu que tem um corpo estranho. Aonde? No estômago? Na garganta? No ouvido? Pode ser, mas pode ser na alma. Pode ser nos sentimentos daquela criatura. Então vamos aumentar a temperatura para explodir isso daqui. Não é a doença pela doença que é boa, mas ela está sendo um mecanismo bom. Agora, se ela, enquanto doença, for curada, sem que eu trabalhe aquela causa primordial, o resultado vai aparecer? Eu vou estar curado? Vou estar equilibrado? Não. Não, eu estou trabalhando sempre na consequência. Eu vou identificar a noxa. A noxa foi essa maçã que você estragou. A noxa foi aquele professor que te chamou de chato. A noxa foi isso. Eu identifiquei a noxa. Mas isso não é mais importante. Porque eu posso estar o tempo inteiro lidando com noxas, o tempo inteiro e não ser afetado em nada. Por que eu não sou afetado? Porque eu estou em equilíbrio. Ah, me chamou de chata? Está com algum problema, depois a gente conversa a parte. Não ligar para isso. Eu não conheço, sei ter nada. Isso tem a ver com autoconhecimento. Saber das minhas reações, saber das relações do outro para comigo. Isso é autoconhecimento. O que representa o que o outro fala, o que o outro pensa. Não é só saber das minhas atitudes, é saber a doença que a medicina catalogou é apenas uma referência para nós começarmos as nossas questões. Eu não vou cuidar de doenças. A homeopatia não cuida de doenças. A homeopatia cuida de doentes. E por que aquele cidadão com diabetes é diferente daquele outro com diabetes, daquela outra com diabetes, com aquele outro? Por quê? Cada um tem sua história. O corpo representa a mesma coisa, mas o corpo para cada um quer dizer uma coisa diferente. E eu preciso explorar isso. Doença não pode ser considerada como um elemento negativo. Ela vem para fazer uma transformação. E quanto mais grave a doença que a pessoa está sofrendo, maior é o grau de cristalização e limitação que ela está construindo em torno de sua própria existência. O doente assume a responsabilidade e participa ativamente do processo de cura. E aí é uma das coisas que mais me alivia enquanto terapeuta, é que eu não tenho responsabilidade por ninguém, pela vida de ninguém. Eu tenho responsabilidade para dar o melhor indicativo, o melhor suporte para aquela pessoa. Mas quem vai usar aquele suporte, aquele indicativo é a criatura. Não adianta nos iludirmos achando que tivemos uma consulta maravilhosa, a pessoa se emocionou, chorou, te abraçou no final, foi embora saltitando. Se ela não fizer transformações na vida dela, o problema vai continuar. Lembrando-se, o primordial no processo de cura não é eliminar o problema, é trazer a consciência sobre o porquê daquele problema e fazer uma renovação a partir de então.
Porque eliminar problemas, qualquer coisa, até um Doril faz. Doril elimina problemas. Engove elimina problemas. Mas e daí? O que está por trás desse problema? O que eu estou fazendo comigo? Então a dor, ela é um grito, é algo assim, ó, é algo que já passou dos limites. A dor é um alerta, a dor não é castigo, não é punição, é um alerta. Olha, peraí, você rompeu todas as barreiras, você foi além dos seus limites. Aí você para com a dor e se compromete a mudar. E aí você começa a mudar padrões. O máximo que eles fazem é trazer um período de equilíbrio. Equilíbrio não, de adormecimento. O que nós temos diante da nossa medicina? O centro está na química, é o elemento químico, é a intervenção medicamentosa acima de tudo, analgésicos para o corpo e para a alma, é o que se busca. Todo mundo está fugindo da dor. Eu não sou aqui um defensor do sofrimento, não sou sádico, não sou masoquista. Mas eu preciso respeitar a dor. Eu não posso simplesmente a dor vir eu querer jogar ela lá na caixa prego. Não, ela tem um recado. Vem cá, me diz o que você tem a dizer. Enquanto isso eu estou procurando, é claro, o meu analgésico. Mas me diz o que você tem a dizer. Qual é o recado? E aí as coisas começam a se movimentar. Todas as vezes que você tem um problema mais intenso, melhor dizendo, mais intenso, ele sobrepõe-se ao problema anterior. Uma dor é superada, é suplantada por uma dor mais intensa. Quando a dor mais intensa é eliminada, a dor anterior se manifesta. Não existem dois processos patológicos que se manifestam ao mesmo tempo na criatura. O mais forte predomina. Quando ele é harmonizado, curado, eliminado, o outro encontra campo para se manifestar. Então, eu tenho uma tendência, por exemplo, a bater em mulheres. Eu tenho uma tendência a bater nas mulheres. Mas eu tenho um problema sério de uma dor no ombro, que me faz ficar o tempo inteiro com o braço recolhido. Estou dando um exemplo. Aí eu curo essa dor do ombro sem cuidar daquele movimento moral que me leva a bater. Se eu tenho forças, eu vou realizar a minha condição do meu desequilíbrio numa distância maior. Uma outra coisa que é muito especial nós trabalharmos com as pessoas é o olhar que elas têm sobre a dor e sobre o sofrimento. Nós precisamos trabalhar muito isso. Temos dois exageros que precisam ser trabalhados. Primeiro, a negação completa da dor. Eu não posso ter dor, eu não posso ter tristeza, eu não posso ter conflitos, eu não posso ter medo, eu não posso ter dificuldade, eu não posso ter limitação. Isso nós temos que combater radicalmente. É um extremo. Eu não posso sentir isso, eu não posso sentir dor. Eu não tenho tempo para ficar resfriado. Eu não tenho tempo para ter dor de barriga. Eu não tenho tempo. A dor, o sofrimento não cabe na minha vida. Nós temos que combater esse extremo. E do outro lado, a dor é necessária, a dor renova, a dor purifica, a dor queima o meu karma, a dor isso. Não, a gente também tem que acabar com isso. Dor não faz ninguém evoluir. Sofrimento não resgata passado. Você pode passar a vida inteira sofrendo e no final da vida você não deu um passo em direção à sua evolução. Não é o sofrimento, não é a dor que faz a diferença. É como você lida com o processo. É o que você tira, é o que você transforma em você a partir daquela situação de conflito, de tensão e de dor. Então eu não posso simplesmente chegar diante de uma pessoa, toma isso para eliminar a sua dor, e nem posso dizer, aceita a sua dor, acolhe a sua dor, a irmã dor chegou, abraça a sua irmã e vamos conversar. Nós não podemos entrar nesse radicalismo.
Por que a gente sente dor? Qual é o sentido da dor? Como lidar com a dor? O que é o sofrimento? Por que o sofrimento não é normal? Por que as pessoas sofrem? Por que um sofre mais que o outro? Um sofre mais que o outro? É possível mensurar, avaliar o sofrimento de um? Há uma fala muito interessante que diz assim: quando o câncer do filho do teu vizinho te angustiar tanto quanto a gripe no teu filho, você terá se renovado. O filho do vizinho está com câncer. Ah, coitado. Meu filho está com gripe, eu viro o mundo por causa daquilo. Então, qual é o sofrimento maior? Qual é a dor maior? A gente precisa refletir sobre isso.